programa PELD, ele é referência para a ecologia brasileira, para entender os padrões e processos da sua biodiversidade e a interligação desse patrimônio ambiental, ecológico, para a sociedade. Ele surgiu da integração de diferentes instituições. Então foi um arranjo institucional em que cerca de 9 universidades participaram na estruturação da proposta. Dentro dessa perspectiva de organização do PELD, nós contamos então com diferentes programas de pós-graduação que também integraram a proposta. Posteriormente, e juntando todas as ideias do PELD, tivemos como o objeto central do estudo, então, a bacia hidrográfica do Rio Paraíba, como unidade central de estudo. O Rio Paraíba dá nome ao estado da Paraíba, então é uma temática visceral, uma temática histórica para a gente, além do que é uma bacia de importância social, econômica, como já sabemos, 60% dos paraibanos estão nela, com uma relação entre mais de 65 municípios que compõem toda a sua variada paisagem. A bacia do Rio Paraíba nasce na caatinga hiperxerófila do semiárido, nas serras de Monteiro, na Serra de Jabitacá, e vem serpenteando o território paraibano, desde a sua região mais agressiva do semiárido, mais própria do semiárido, da Caatinga, passando pela região agreste de Campina Grande, transpassando a Serra da Borborema e desaguando numa belíssima área de estuários, manguezais, restingas, apicuns, de uma riqueza ímpar para o Nordeste e para o Brasil. É muito interessante quando a gente pensa historicamente essa questão da água no Nordeste. Há 4 séculos, basicamente a gente tinha indígenas aqui no semiárido. E eles usavam água que ficava armazenada no leito dos rios. E eles cavavam buracos, né? À medida que o tempo ia passando, eles iam aprofundando aqueles buracos no leito do rio e usando essa água. Quando o semiárido passou a ser populado pelos portugueses, aí o que é que aconteceu? Foi necessário barrar esses rios para acumular água para consumo. Hoje a gente tem milhares, dezenas de milhares de reservatórios de todos os portos no semiárido para viabilizar as sociedades aqui. Esses reservatórios hoje são lugar comum para a gente, mas a gente não para pensar que eles impactaram fortemente os ecossistemas do semiárido. Nesse sentido, a gente se insere no PELD pensando na questão hídrica como um todo, de forma integrada. Atualmente a gente trabalha no nosso grupo de pesquisa com 2 temáticas ligadas ao ambiente, com monitoramento ambiental, que são o estudo da degradação e da desertificação. A degradação é o processo no qual o solo, com o passar do tempo, ele se torna infértil e não sendo tão produtivo. E isso é ocasionado tanto por práticas de manejo inadequado, com processo de compactação, o excesso da aplicação de fertilizantes e o processo de desmatamento também ocasiona isso. Isso faz com que essa área seja mais suscetível ao processo de desertificação, ou seja, essa área que antes era produtiva vai apresentar características de deserto, e isso acontece principalmente em zonas áridas e semiáridas, como a nossa região. Foram identificados 269 municípios que apresentavam ao menos 5% de suas áreas severamente degradadas, ou seja, estavam suscetíveis ao processo de desertificação. E isso causa uma série de impactos, tanto sociais, pela perda dessa produtividade que esse pequeno agricultor vai ter no seu território, quanto econômicas por causa dessas atividades que não vão poder ser desenvolvidas nesse local. Nossa intenção é avaliar a qualidade ambiental dos reservatórios que compõem a bacia hidrográfica do Rio Paraíba de maneira mais integrada. Acontece que muitas vezes, para avaliar a qualidade da água dos reservatórios da região, é utilizado parâmetros físicos e químicos da água, como por exemplo nitrogênio, fósforo e clorofila A. E embora essas informações sejam relevantes a fornecer informações sobre a qualidade da água, elas oferecem uma resposta momentânea e pontual. Nessa perspectiva,
A intenção é considerar não somente esses fatores, mas a gente agregar parâmetros relacionados ao clima, precipitação, evaporação, e outros fatores que também influenciam, além do clima, na qualidade da água, que, por exemplo, os tipos de uso e ocupação do solo que são exercidos ao longo da bacia. Compreender o funcionamento desse ecossistema é de fato importante para as pesquisas de longa duração como o PELD, porque possibilita entender como a alteração desse bioma pode impactar a vida da nossa sociedade. Então a gente percebe que essa floresta presta serviços importantes, né, porque estão envolvidos as questões do clima local. As atividades humanas têm aumentado a temperatura do globo, então essa floresta pode prestar esse serviço de retirar parte desse carbono da atmosfera. Como também a sua transpiração e evaporação podem ajudar a gerar novas nuvens de chuva, né? No caso, aumentar a quantidade de água nas nuvens e que vão precipitar mais à frente em outras regiões semiárido. Nossos dados, né, que são coletados aqui, eles servem de base, né, da observação e compreensão do funcionamento do ecossistema para a gente simular esse computador e ter a representação de uma área regional, né, usando sensoramento remoto. Nessa torre, a gente tem sensores no solo, em 4 níveis diferentes, que medem a umidade no solo. A gente sabe como está a dinâmica da umidade e da temperatura no solo, além também da quantidade de energia que fica no solo. Subindo um pouco ao longo da torre, a gente tem sensores de umidade relativa do ar e temperatura em mais de um nível. Tem esse sensor de radiação, que consegue captar quanta energia que chega, né, vindo do sol, quanto é refletido. Então a gente consegue saber quanto de energia está disponível aqui para os processos ambientais que vão ser os grandes motores de funcionamento desse ecossistema. O semiárido sai da década passada de 15 milhões de habitantes para hoje 28 milhões de habitantes só no semiárido. Para vocês terem uma ideia, nós somos praticamente uma população idêntica da região sul do país. Os 3 estados da região sul compondo da população do semiárido. Então é um desafio fornecer recursos naturais, fornecer serviços ecossistêmicos para essa população. E a água é um bem caro, um bem importante, essencial para a bacia do Rio Paraíba e sua população. Nesta perspectiva de desenvolver atividades de extensão e de divulgação científica a partir dos temas desenvolvidos ao longo do projeto. Então, nós ficamos responsáveis por atuar na parte de conceitos de preservação, conservação e sustentabilidade voltados para ecossistemas, né, da Paraíba, nas escolas, nessas atividades de divulgação científica e de extensão. Começou a tentar desenvolver jogos que fossem interessantes, que fossem na perspectiva dos jogos de tabuleiro modernos e que eles tentassem equilibrar o lúdico com o educacional. Uma atividade dinâmica como essa, que tira o aluno daquela rotina de sala de aula, de quadro, de algo tão roteirizado todos os dias, é muito bom, realmente muito importante. A gente queria que viesse mais vezes, porque foi muito legal, a gente conseguiu aprender várias coisas interessantes que a gente não sabia, que são coisas básicas, que era para todo mundo saber. E foi uma coisa muito massa, eu queria muito que viesse mais vezes. Quando nós pegamos
aplicamos um projeto de longa duração, nós temos condições de ter respostas sobre a dinâmica desses ambientes ou respostas vinculadas à educação ambiental mais amplas. E isso proporciona nós verificarmos desde as questões vinculadas a mudanças climáticas, efeitos dessas mudanças sobre os ecossistemas, sobre as comunidades e propor medidas mais efetivas de gestão, conservação, então para a bacia hidrográfica do Rio Paraíba. A gente quer ver como é que está o padrão de distribuição, né, dessas populações, dessa comunidade de cupins, ao longo do leito da bacia do Rio Paraíba. A gente pode ver como esses cupins eles estão se distribuindo, como é que eles estão representados nessas áreas ao longo das estações que a gente está coletando essas amostras, tanto em época de chuva quanto em época de seca, e como que essas populações, essa comunidade, ela está representando esse leito da bacia ao longo do Rio Paraíba, sabe? Então a gente quer mapear isso. A gente está aqui no município de Cabaceiras, numa propriedade chamada Fazenda Salambaia. Aqui é uma área que tem uma série de afloramentos rochosos, né? Popularmente a gente chama de lajedos. Essas áreas elas têm importância muito grande para a dinâmica hídrica, né? Para a alimentação de rios, para a alimentação de açudes, nesse contexto da região do Cariri. Além de ser, assim, de ter ainda alguns remanescentes muito importantes de caatinga, né? Então, nosso trabalho aqui está sendo exatamente de investigação, de pesquisa, bate exatamente nessas questões, né? A importância desses lajedos, com esse aporte hídrico que eles geram para a região e também os tipos de microclimas que são gerados. Ali embaixo a gente tem espécies mais requerentes em água do que em outras partes do lajedo, em que a chegada da água não é tão forte. Então aqui a gente tem espécies típicas de Mata Atlântica e Cerrado. Que aqui você também tem, em função dessa umidade maior que você tem na borda do lajedo, você tem solos que não são tão comuns em área de caatinga. Isso aqui quando está chovendo é maravilhoso. Aqui forma um riacho que a água corre e vai alimentar um rio maior, que vai alimentar os açudes, né? Então isso aqui funciona, aquilo que eu disse, isso aqui é uma caixa d'água. Inclusive tem um detalhe super interessante. Essas pesquisas que a gente vem fazendo aqui, comprovando, por exemplo, a importância hidrológica desses lajedos como zonas de captação de água, são capazes de subsidiar leis que tornem áreas como essa, pela lei, protegida. Aparelhos como esse que a gente tem instalado aqui, que são poucos no Brasil e no mundo, e na Caatinga são super escassos, eles fornecem dados locais que fazem com que, gradativamente, a gente possa fazer modelagens climáticas muito mais refinadas, ou seja, muito mais próximas da realidade, efetivamente, do que pode acontecer. As mudanças climáticas, adicionado a esse cenário histórico de secas, vem impondo a nós paraibanos, a nós sertanejos do semiárido, né, novos desafios. Um deles é ter mais água disponível, né, para a manutenção dessa população. Desde o início do século, em torno de 2003, surge o projeto de transposição das águas do Rio São Francisco para as bacias da Paraíba. Entre eles, o Eixo Leste, que vem diretamente para a bacia do Rio Paraíba. O projeto de transposição ele tem um significado enorme para nós. Por quê? A nossa bacia hoje ela é deficitária em água. Nós consumimos mais do que chove nela.
Então ela tem um déficit hídrico, principalmente por esse consumo e uma alta evaporação. E solos que não ajudam no processo de acumulação de água. Quando a gente escreveu o projeto, o objetivo era fortalecer essas mulheres como marisqueiras, certo? E elas garantirem outro meio de renda. Então, assim, mesmo a gente ainda não tendo conseguido formar a cooperativa como a gente imaginou, mas a gente sabe que algumas delas já estão fazendo uma renda extra com o descarte do marisco, com as peças de artesanato. Então, assim, é recompensador. E o dia de hoje foi em relação à saúde da mulher, porque a gente pensava não só ajudá-las de forma a ter outra renda, mas também o bem-estar delas e a autoestima. Eu lembro que desde os meus 5 anos que os meus pais iam, né, levava a gente que era já maiorzinha, que poderia ajudar a catar o marisco. E o marisco significa para mim tudo, entendeu? Porque foi do marisco que eu tirei o sustento dos meus filhos, para criar meus filhos, né? Tirava ele para vender, tanto para o meu consumo quanto para vender, para comprar o alimento para os meus filhos, porque o pai dos meus filhos me deixou eu com meus 4 filhos tudo pequenininho. Então eu sou mãe e pai, porque fui daí da pesca que eu tirei o sustento da minha casa e dos meus filhos. E isso é um orgulho muito grande para mim. De catar o marisco, chegar em casa, lavar para cozinhar, aí saía ajuntando assim, então tinha 8, 10 quilos, botava numa caixinha, botava na bicicleta e saía vendendo para aquilo ali, vender para comprar o alimento para meus filhos. Às vezes ele dizia assim, mãe, me dá eu queria um pão, um biscoito. Eu não tinha como eu dar. Muito lembrar disso. A gente vai abranger o fitoplâncton, zooplâncton, macroinvertebrados, macrófitas e perifíton. Em termos de objetivo geral, o PEL de RIPA ele tem esse objetivo de compreender, né, estudar a estrutura e o funcionamento ecossistêmico da bacia do Rio Paraíba, envolvendo esses impactos da transposição, das mudanças climáticas, né, e das atividades antrópicas que envolvem esse manancial, né, e as conexões aí intra e interbacias que estão conectadas com a bacia do Rio Paraíba. Agora a gente vai para a fase de identificação. A gente vai pegar os organismos que foram triados no sedimento e vamos identificar com auxílio de equipamentos. Aqui tem uma lupa e um microscópio. Isso vai depender do tamanho do organismo. E essa fase da identificação, a gente consegue saber quem é esse organismo através de livros que são chamados de chave de identificação.
objetivo, né, desse trabalho no estuário do Rio Paraíba, tanto é monitorar, né, a qualidade de água, a biodiversidade, como também prestar um serviço ao governo do estado, a uma empresa, que é a dragagem do Porto de Cabedelo, né? A dragagem é um serviço que tem que ser feito relativamente constante, né, devido ao assoreamento que, com o tempo, o estuário vai sofrendo, né, e há uma intenção de aumentar o calado. O que é o calado? Aumentar a profundidade de entrada dos barcos para que recebam navios de maior porte no Porto de Cabedelo. Então a gente vem fazendo esse trabalho, a gente já percebe assim uma mudança na composição da comunidade, desde da coleta antes da dragagem. Nós estamos na nossa terceira coleta, então estamos aí com grandes expectativas, né, para ver o que é que a gente vai encontrar hoje nesse local que é tão lindo, né? Algo bem interessante é que nesse pouco tempo de coleta nós já nos deparamos com espécies novas aqui no estuário do Rio Paraíba, né? Ou seja, essa espécie foi coletada, está sendo finalizada a identificação dela por um grupo de São Paulo, né? Mas possivelmente a gente tenha uma espécie nova. Então isso é algo formidável para a ciência brasileira, para entendermos o quanto que nós temos ainda para conhecer sobre um ambiente tão importante para o estado da Paraíba, que gera não só desenvolvimento econômico, não só desenvolvimento social, mas através de uma riqueza ambiental que sem precedentes para nós. A gente sente ainda que existe uma trava, né? Na maioria das vezes o conhecimento da academia fica na academia, coisa que hoje em dia a gente vem lutando para que essas barreiras sejam transpostas, né? Além das ações que o PELD desenvolve, voltado com questões ecológicas, respostas, perguntas aos problemas ambientais e toda uma bacia hidrográfica, começando desde Monteiro, passando pelo reservatório de Boqueirão, os 8 reservatórios que compõem a bacia hidrográfica, chegando até aqui no estuário, nós também nos preocupamos com ações voltadas para a comunidade, como, por exemplo, as atividades do PELD na Praça, em que o objetivo é integrar a sociedade com as ações que a universidade desenvolve ou com ações que são integradas com a universidade. Além disso, temos as atividades voltadas como a ciência cidadã. O que é cidadã? É nós podermos levarmos para as populações, como por exemplo, com as atividades com as marisqueiras que a gente desenvolveu, a produção de biojoias, que foi ofertado para as marisqueiras. Desse curso saiu a necessidade de nós trabalharmos com os pescadores no curso, em parceria com o Senai, de atividades voltadas a técnicas de eletricidade. Então foi uma atividade muito gratificante que foi organizado pelo PELD, porque é importante a gente não esquecer que o PELD ele é um projeto para a Paraíba, da Paraíba para a Paraíba. O PELD Rio Paraíba, nesses 4 anos, tem feito entregas importantes, não só no reconhecimento da biodiversidade ao longo do rio, dentro de sua bacia e dos processos ecossistêmicos, mas o relacionamento com as instâncias de governo, com os órgãos de gestão ambiental, caso o da AESA, onde nós somos reconhecidos pela ANA, Agência Nacional de Águas, onde nós fazemos o biomonitoramento de todos os corpos de água de abastecimento público da Paraíba. Por sua vez, a CAGEPA, através de um convênio junto com as equipes do PELD, fazem esse monitoramento das águas de tratamento em que os paraibanos se beneficiam. Mais recentemente, com a construção da ponte do futuro, que o governo do estado está ligando Lucena a Cabedelo e Cabedelo a Lucena, a equipe do PELD também tem feito monitoramento do estuário do Rio Paraíba. Então são serviços, são entregas, são ações efetivas que o PELD tem dado à sociedade paraibana através das suas equipes e através do seu conhecimento.